Piqué anunciou sua aposentadoria do Barça aos 35 anos de idade. Não tem como negar que o cara tem uma história linda no time catalão. Piqué foi titular em vários times históricos e fez grandes jogos pelo Barça. E claro, conquistou vários títulos no clube e era um dos capitães do elenco. Mas como um jogador tão importante assim teve uma aposentadoria tão apagada? Além disso, por que Piqué se aposentou tão cedo? Afinal, ele só tem 35 anos e tem jogadores por aí mais velhos que ainda estão jogando muita bola. O Modric, por exemplo, tem 37 anos e está prestes a conseguir a temporada mais goleadora de sua carreira e é titular absoluto do Real Madrid. Bom, falando em titularidade, tá aí um dos principais motivos do Piqué se aposentar cedo. Há algum tempo, ele deixou de ser titular do Barcelona e isso incomodou muito o zagueirão. Assim, é verdade que o Piqué há algum tempo não está jogando tanta bola quanto já jogou quando era mais novo. E para piorar a situação dele, o Xavi, treinador do Barça, pediu a chegada de mais alguns zagueiros. Chegaram no time catalão o Christensen ex-Chelsea, Koundé, vindo da própria La Liga, e Eric Garcia, que foi contratado pelo Manchester City. Todos esses daí estavam na frente do Gerard Piqué. Pois é, Piqué chegou a ser o quarto zagueiro do Barcelona. Como as coisas mudam, né? De principal zagueiro do time é um mero reserva. E quando Xavi chegou no seu ex-clube para assumir a função de treinador, ele deixou claro para Piqué que não o usaria como titular. E aí você pode estar se perguntando por que o Piqué não trocou de time, não é? Para um pouco para pensar, enquanto os times gostariam de ter no elenco um jogador como o Piqué. E não só pela habilidade defensiva, mas por toda a sua experiência e liderança. Times como Sevilha, Valência, Vila Real, talvez até um Atlético de Madrid, aproveitaram muito bem o Piqué. Ou quem sabe o craque não pudesse fazer como o Iniesta, que foi ser o principal jogador de um time de uma liga menor. Mas esse nunca foi o desejo do craque. Depois de tanta história dentro de um clube, é de se imaginar que ele não iria querer jogar por outro clube. Em uma entrevista realizada em 2021, Piqué disse que não se contentaria em ser reserva do Camp Nou e se aposentaria se esse fosse o caso. Vou me aposentar no Barça, isso é certo. O que não aceito é jogar como reserva. Se chegar nos últimos 3 meses de uma temporada e isso acontecer, bem, mais um ano inteiro no banco? Não, eu não quero isso. E bem, isso foi exatamente o que aconteceu, né? Ele acabou ficando sem espaço e resolveu se aposentar. Bom, essa foi a versão mais aceita pela maioria dos torcedores. Mas essa aposentadoria apressada teve muito a ver com outra coisinha chamada Shakira. Eu tenho certeza que você sabe o que aconteceu entre o jogador e a cantora, né? Os dois eram casados, tinham filhos e tudo mais, e Piqué foi pego traindo Shakira. O casamento acabou e cada um seguiu sua vida. Mas os torcedores não levaram a história assim tão na boa. Eles compraram a briga e tomaram o lado da Shakira. Para você ter uma ideia, em um jogo contra o Real Madrid, os torcedores ofenderam o Piqué e logo em seguida gritaram o nome da Shakira. Shakira! 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 Shakira, 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 Shakira. E claro, a internet toda ficou do lado da cantora colombiana e automaticamente contra o Piqué. Mas tá, o que isso tudo tem a ver com a aposentadoria? Bom, um jogador precisa de 2 coisas para ser bom. Primeiro, ele precisa de habilidade, isso é até óbvio, né? E segundo, um jogador precisa ter cabeça. E não, eu não tô falando da cabeça literal, embora isso também seja necessário, né? Estou falando da parte mental. A confiança de um jogador faz total diferença. Na verdade, essa é a diferença entre bons jogadores e jogadores que entram para a história. E durante um tempo, Piqué teve essas 2 coisas. Ele era um bom zagueiro e tinha total confiança de que era bom. Mas depois o caso envolvendo sua traição com a Shakira, as coisas foram de mal a pior. Como eu disse no começo do vídeo, Piqué já não estava jogando muito bem.
Depois de toda a exposição pública e de todo o hate que ele recebeu de torcedores e da internet, o mental do zagueiro foi pro espaço. Toda a confiança dele acabou por completo. Quando entrava em campo, Piqué já não era mais aquele xerifão da zaga que ele sempre foi. E o ápice dessa situação veio num jogo entre Barcelona e o Inter de Milão pela Champions League. Piqué foi titular na partida, pois outros 3 zagueiros do time estavam lesionados. O jogo terminou empatado, mas para o Barça ficou aquele gostinho de derrota. O placar final foi 3-3 e em 2 gols do time italiano teve falhas do Piqué. Então, ele meio que ficou sendo culpado pelo empate. Como eu disse, ele não era mais aquele super zagueiro de tempos atrás. Se não fosse toda essa fase ruim na vida pessoal do Piqué, talvez ele até conseguisse se recuperar e tentasse brigar por uma vaga no time titular. Mas não foi isso que aconteceu. No fim das contas, ele deixou o Barça e, para os torcedores, ele escreveu a seguinte declaração em suas redes sociais: "Culés, sou Gerrard. Faz semanas, meses, que muita gente tem falado de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero ser eu quem fala de mim. Como muitos de vocês, sou do Barça desde sempre. Nasci em uma família muito louca por futebol e muito culé. Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol, queria ser jogador do Barça. Ultimamente, pensei muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerrard, se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos, que chegaria ao time principal do Barça, que ganharia todos os títulos possíveis, que seria campeão da Europa e do mundo, que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre. Faz 25 anos que entrei no Barça, saí e voltei, o futebol me deu tudo. O Barça me deu tudo, vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidi fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça não haveria outra equipe, e assim será. Esse sábado será minha última partida no Camp Nou. Passarei a ser um culé mais. Apoiarei a equipe e transmitirei meu amor ao Barça aos meus filhos, tal como minha família fez comigo. Antes que você vá nos comentários perguntar o que são os culés que Piqué mencionou, é assim que são chamados os torcedores do Barcelona. Não me pergunte o porquê desse apelido. Mas enfim, você gostando ou não do Piqué, tem que admitir que essa carta final aos torcedores foi bem emocionante. Imagina só se você passasse por tudo isso. Se conseguisse se tornar um jogador importante de elencos históricos do seu time de coração, aquele que você sempre torceu desde criança. Realmente é um privilégio que poucas pessoas na história tiveram. E no fim das contas, a gente tem que concordar que o Piqué foi um grande zagueiro e vai deixar saudades para os torcedores do Barça, mesmo que sua carreira não tenha terminado daquele jeito perfeito que provavelmente ele sonhava. Outra coisa que não foi bem como ele pensava foi ser comandado por Xavi, o lendário meio-campista do Barcelona, que agora é treinador da equipe. Dá pra imaginar que Piqué tenha ficado empolgado quando soube que Xavi estaria voltando para o seu ex-clube. Afinal, ele se mostrou um ótimo treinador e era um amigo de Piqué. Os dois ganharam muitas coisas juntos no Barcelona. Só que a relação deles não foi nada boa. Quando eu te disse no vídeo que o Xavi tinha deixado claro que não usaria o Piqué como titular, eu encurtei muito a história. Essa treta aí deu o que falar nos bastidores do futebol espanhol, pois pelo visto Piqué não teria gostado nem um pouco de perder o espaço no time e teria tido uma briga com seu treinador. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela e veja o motivo de Xavi e Piqué brigarem no vestiário. A gente se encontra lá.